Fala aí, galera, beleza? Mais um preview aqui para vocês, dessa vez da Premier League, a liga mais badalada, né? Então, antes de eu vir aqui para tier list, dar meu palpite, será se o Arsenal bicampeão, ou um Chelsea, ou um City, ou um Liverpool com novo treinador pode ganhar essa Premier League? Isso aqui vai ser pro fim, mas antes vamos começar fazendo as análises. Os principais clubes vou dar uma aprofundada, mais ou menos de 6 ou 7 clubes. Aí o resto eu faço um panorama geral. Então, galera, vou começar falando do Arsenal, o atual campeão, o time do Mikel Arteta, que é disparado agora o treinador mais antigo dos principais clubes ingleses. Chelsea, Liverpool, City, novo treinador, o Carrick chegou no meio da temporada passada, o De Zerbi chegou no fim. E vamos lá, sobre as transferências, mercado do Arsenal excelente, muito bom mesmo. O Nkapie confirmou que aqueles caras estavam de empréstimo, né? Mas no caso aqui o Tzolis foi muito bem já no sua partida de estreia contra o Manchester City pela Supercopa. É o grego Tzolis, né, da nova geração grega, se falando muito deles agora, bons jogadores jovens. Bruno Guimarães, tem nem que falar, ex-capitão do Newcastle, já está adaptado na Inglaterra e tudo mais. E conseguiu fazer uma grana ainda. O Trossard, por exemplo, trocou o Tzolis, 24 anos, pelo Trossard de 31, o Norgard, que jogava muito pouco, pelo Bruno Guimarães. Olha como ele levou essas duas peças aqui. Fez um dia no Kiwior ainda, que já estava no Porto, agora se confirmou. E ainda se fala que ele vai tentar o Konsa. Konsa do Aston Villa seria mais uma boa peça ali para a zaga ou para lateral direito. Muitas vezes o Arteta joga com 4 zagueiros ali na linha defensiva para ter um time com maior estatura, mas sabem jogar. Igual o Calafiori, estava de lateral esquerdo, mas fez o gol no final de semana, o primeiro gol dos 3 contra o Manchester City. E ainda se fala de especulações, tentar mais um atacante, o Julian Álvares ou Yildiz, mas acho que para essa janela acho que não rola ainda não. Se acontecer, muita surpresa. E eu vou pegar justamente o jogo do último domingo contra o Manchester City. O time final do Arsenal vai ser bem parecido com isso aqui. O Odegaard joga e não, dá para dizer que está uns 60% do time ideal. Olhando aqui, poxa, Rice, Bruno Guimarães, uma ótima dupla de volante. Tem o Zubimendi, dependendo do jogo, pode fazer uma trinca, uns 3 volantes que sabem jogar futebol. Tem que ver questão também de elenco, sei lá, o Odegaard machucou, não tem nenhum problema em fazer isso, mas a priori o Odegaard é esse titular, o capitão indiscutível. Aqui Havertz, Gyökeres, o Arteta, ele olha bastante o estilo de jogo contra quem vai jogar ao jogador que ele vai pesar como titular. Porque o Havertz tem mais essa mobilidade, tem mais condição de cair pelos lados, vir pelo meio. O Gyökeres, entre aspas, é mais paradão, mais centroavante mesmo. O Tzolis, que já chegou mostrando muito bem seu futebol, talvez isso abra brecha para o Martinelli sair, perder mais espaço, igual vem se especulando. Aqui jogou o Madueke mais titular o Saka, mas o Madueke vai jogar bastante, ele tem bastante minutagem. Não é um excelente atacante, não é muito efetivo no ataque, mas essa questão de recomposição, é um jogador veloz, pode abrir corredor, essa é a minha avaliação sobre o Madueke. Tem o Eze também, que pode jogar aqui no lugar do Odegaard, pode jogar aqui por esse lado esquerdo, caindo para a parte central. Tem muitas boas peças mesmo o Arsenal. Igual que o Saliba e o Timber machucado. O Saliba é o titular junto com o Magalhães. Vai ter o Mosqueira, o Ben White. Igual eu te falei, 4 zagueiros. 4 zagueiros naturalmente jogando aqui na linha defensiva. Mas eles sabem jogar futebol. O Calafiori foi que fez o primeiro gol. Um grande passo do Lewis Kelly, que jogou de volante. Você vê, o Arsenal tem bastante coringos. O Lewis Skelly pode jogar de volante, aqui de lateral, o Calafiori de lateral, de zagueiro. Dependendo da situação de jogo, o Arsenal pode tentar fazer uma linha de 3 zagueiros, avançar aqui com o Tzolis, o Madueke como ala. Tem bastante opção o time do Arteta. Agora é a vez do lado azul de Manchester, o Manchester City que eu vou falar, que na estreia vai pegar o Bournemouth. Para mim, o melhor jogo da primeira rodada. Por mais que tenha Newcastle e Chelsea, tem Brighton, Aston Villa, Chelsea e Fulham, que também bons jogos, mas o destaque fica para mim para City, Bournemouth, estreia de Marco Rose e Maresca pela Premier League em ambos clubes. Tô bem curioso mesmo. Então, sobre o Manchester City, que tomou essa taca de 3-0 do Arsenal, é o início de um novo trabalho depois de 10 anos do Guardiola. E vamos ver como vai reagir, porque pegando comparações, trabalhos longevos que depois teve um novo treinador. O United há 13 anos sem o Ferguson, até hoje parece se encontrar. A esperança é que consiga se encontrar agora com o Carrick.
O Liverpool. Assim que saiu o Klopp, ganhou a Premier League. Só que a segunda temporada do Arne Slot foi muito ruim. Gastou dinheiro. Depois do Liverpool eu vou aprofundar um pouco mais. Então, e agora vamos ver o Manchester City, como ele vai reagir depois de 10 anos com o Guardiola. Por mais que o Enzo Maresca conhece o City, já foi auxiliar lá na época do Guardiola, é algo totalmente diferente. Agora ele ser o comandante. Mas em favor dele, a argumentação que ele já treinou o Chelsea pela Premier League, foi campeão mundial, ou seja, não é que agora ele saiu de auxiliar e já foi direto para treinador. Ele tem uma. Não é grande, mas é uma certa casca. Ele já tem. Sobre a janela do City, o Stones acabou o contrato, fez uma grana ainda no AC. A Inter agora confirmou a compra do Akanji, perdeu o Bernardo Silva, ou seja, perdeu jogadores antigos, Bernardo Silva, o AC, o Stones, jogadores que ficou praticamente todo o período do Guardiola com ele. E fez uma grana no Trafford ainda, um baita do dinheiro. Num reserva, quase 50 milhões de euros, o Manchester City deu muito bem aqui. Aí, para ser o reserva imediato do Donnarumma, chegou o Rulli, 2 milhões de euros, tá ótimo para ser reserva. E a principal contratação aqui, o Elliot Anderson, né? Eu sei que vou cair naquela máxima, tá tudo inflacionado hoje, mas mesmo inflacionado, mesmo o Anderson ter feito um bom papel no Nottingham, na Inglaterra, as transferências entre os clubes ingleses é algo, tipo assim, sem querer levantar a teoria aqui, algo chega a ser um pouco suspeito. É muito dinheiro isso aqui nele, no Rodgers, na hora que eu vou falar do Chelsea. O Anderson, mesmo com isso tudo, mercado inflacionado e tudo mais, ele não vale 135 milhões de euros. Seria no máximo 80, 90 milhões de euros, já seria muito para ele. Mas esse daí, não, pelo visto, não vai parar tão cedo, essas transferências infladas na Inglaterra. Para falar do City, essa questão de esquema, de tática, eu vou pegar o mesmo jogo que eu falei do Arsenal, essa ataca do Arsenal contra o City, os 3-0. Esse sistema defensivo vai ser praticamente esse aqui mesmo: Rubem Dias, Gvardiol, O'Reilly e Donnarumma. Ou o Mark Guehi aqui também pela zaga, porque o Rubem Dias se machucou um tanto bom na última temporada, pode ser o Guerri e o Rubem Dias. Dependendo do jogo, até o Kuzanov, tem bastante variedade aqui. O Gvardiol, dependendo da situação, pode cair pela esquerda. E aqui na lateral direita estava o Kuzanov, mas a priori é o Matheus Nunes, o Ítalo, o brasileiro, o lusitano, né? Matheus Nunes aqui pela direita. E a volância agora sem o Rodri, oficialmente acertado com o Barcelona, uma nova era aqui. O Anderson chega para tentar ser jogador longevo, mas está falando que vai trazer ou o Boadi, talvez o Alex Scott do Bournemouth. Dois bons nomes. Eu iria no Scott, porque ele é novo ainda, tem 22, 23 anos. Foi muito bem pelo Bournemouth, já conhece a Premier League. Mas nesse jogo jogou o Anderson, vai ser o titular. O Kovacic vai ter bastante minutagem. E outra opção que também é o Nico Gonzalez, que é mais defensivo que os dois, entendeu? Pode ser o Nico Gonzalez também. E olhando aqui para frente, o esquema do Maresca vai ser esse aqui mesmo. A priori 4-2-3-1. Não tem muito que mudar. O Haaland aqui é indiscutível, não é intocável. A priori aqui, esse tridente aqui eu acho que vai ser o mais usado. É Doku, Foden e Semenyo. Só que tem variações. Pode ser o Foden caindo mais para cá e traz o Cherki para ficar centralizado, ou o Foden com o Cherki trocando bastante. O Semenyo vem para cá no lugar do Doku. O Grealish, vamos ver se vai conseguir ressuscitar ele. O Marmoush está vindo muito mal. A Copa do Mundo dele foi horrorosa. A temporada passada pelo City bem, bem abaixo também. Mas a priori ele é o reserva imediato do Haaland. Numa situação de jogo pode ser essa dupla de ataque. Não vejo como problema. E além do Rodri, perdeu o Reinders também perdeu o Reinders aqui na volância. O Reinders começou bem com o Guardiola, mas depois foi perdendo bastante espaço. Fez uma grana ainda, 60 milhões de euros pro Al Qadsiya, se não estou enganado, e provavelmente eu falei bem errado. O time da Arábia Saudita. E o Savinho, que está tendo seu nome bastante, bastante ventilado ao Tottenham. Está se falando até 70, 80 milhões de euros. Poxa, se foi isso mesmo, o City pode levar ele até para o aeroporto. Mais um daquela velha máxima, né? Se confirmar nesse valor, transferência entre clubes ingleses como jogadores assim, poxa, ele vale 80, 90 milhões de euros mesmo? E o Savinho seria mais um exemplo nessa situação. Pela lateral esquerda tem um White no Rio também, mas ele machucou bastante. Vitor Reis vai ser a quinta opção de zaga, se ele não for emprestado de novo, igual a última temporada ele jogou no Girona. E o Rico Lewis vai ter bastante espaço aqui na volância.
Se não chegar o Scott ou o Boadi, ele vai ter bastante espaço, mas se chegar, ele vai mais pro fim da fila. E basicamente a avaliação do City é isso. O esquema acho que é esse, essas são as peças, as variações de jogo. E essa tentativa de trazer o Maresca é, como eu já falei, é um cara que conhece o Manchester City, já foi auxiliar do Guardiola, mas pode ser que ele ganhe a Premier League, igual aconteceu com o Slot, assim que o Klopp saiu, ou pode ser que ele seja o David Moyes, assim que saiu o Ferguson no United. Nem termina a temporada e mal consegue pegar a competição europeia. Enfim, então que eu fechei o Manchester City. O próximo time que eu vou falar agora, que também está com treinador novo, é o Liverpool. Então, está aqui, né, o Iraola. Gostei muito da vinda dele. Se imaginava que ia continuar com o Arne Slot, porque o Xabi Alonso foi pro Chelsea, a diretoria falava que se levava para Champions já estaria bom, manteria o Slot, mas não deu. O futebol do Slot estava muito abaixo. O Liverpool investiu bastante na temporada passada. Wirtz, Ektik, Isaac, Frimpong, Kerkez, um futebol muito bem medonho. A eliminação pro PSG na Champions, perdendo os dois jogos, sendo totalmente inofensivo. Então eu acho que o Liverpool fez certinho em mandar ele embora. Eu não gosto de achincalhar ele, porque, poxa, ele ganhou a Premier League na temporada passada, igualou o número do Klopp, mas olha como o futebol é doido, né? O Slot em 2 temporadas fez o que o Klopp ganhou em 9 temporadas, mas são situações diferentes. O Klopp pegou o clube lá embaixo, são comparação totalmente diferente. Se você for só olhar pelo título assim, o Slot alcançou o Klopp, mas longe disso. Mas o que reforça um pouco a teoria que ele só foi campeão da Premier League porque ele pegou muita herança do Klopp. Praticamente contratou ninguém para a primeira temporada dele. Ele elevou bastante o futebol do Gravenberch, que com o Klopp jogava muito pouco, mas ali já no meio da temporada que foi campeão, o time já deu uma queda no futebol. Foi eliminado por PSG, sendo amassado no primeiro jogo. Aquele jogo milagroso do Alisson, que ganhou de 1-0 ainda com o Elliott, mas perdeu nos pênaltis no jogo de volta. Ali o futebol já estava caindo, mas acabou ganhando a Premier League porque o City estava bem enrolado com o Guardiola, o Arsenal ali rateando com o Arteta. Então a margem que ele abriu na primeira parte da temporada fez ele ganhar a Premier League. Aí a temporada passada, que se esperava um Liverpool com a cara dele, chegou os jogadores e tudo mais, foi isso que nós vimos. Pelo tanto que investiu, pelo que se esperava, classificar para a Liga dos Campeões foi o mínimo do mínimo. Até então, perdeu o Salah, né, um dos maiores jogadores do seu clube, do história do Liverpool, sem dúvida nenhuma, top 5 no mínimo, fácil, fácil. Se abusar, top 3. Perdeu o Robertson, Konaté, esses 3 jogadores sem custo, né? Não fez grana em nenhum dos 3. Mas já imaginava, pela idade do Salah, pela idade do Robertson, o Konaté não quis renovar, acabou indo pro Real Madrid. Mais um jogador, né? O Arnold, agora o Konaté, que o Liverpool perde assim. E para a esquerda ele já tem o Kerkez. Ele não foi muito bem na temporada passada, assim como o Frimpong, mas o time todo foi mal. Poucos. O que se salvou mesmo foi o Szoboszlai, que foi muito bem. A priori o Tsimikas está voltando de empréstimo pela Roma, que mal jogou para ser o reserva do Kerkez. E até então, onde está gravando esse vídeo, chegou essa galera aqui. O Vitor Munhoz foi muito no início da janela. Ele chega para ser uma opção de ponta, opção veloz. Eu acho que ele briga mais com o Gumorra ali para ser a segunda opção na reserva. Não vejo ele como titular. Tá trazendo velocidade, porque a temporada passada o Liverpool não teve pontas velozes. Trazendo desde o Mané, o Salah quando era veloz, Luiz Dias. A temporada passada não teve isso. O Salah já não tinha velocidade. O Gakpo não é esse ponta veloz. O mais veloz era o Ngumorra, mas é um moleque de 17, 18 anos. Então acho que a montagem da temporada passada deu muito mole. Gastou muito dinheiro no Ekitike, no Isaac e não trouxe um ponta veloz. Perdeu dias e não repôs no mesmo estilo. Para essa temporada, dá para dizer que o Leone também está chegando nessa temporada, porque ele machucou no começo da passada, e o Jaquet. Seria uma dupla de zaga para o futuro. Leone e Jaquet, ambos jovens, mas a primeiro momento eles vão ser reservas. Eu acho que o Iraola vai tentar formar uma zaga com Araújo e Van Dijk. Só que o Araújo machuca bastante e eventualmente é expulso bastante, o Jaquet e o Leone vai ter bastante espaço. Eu gostei da vinda do Araújo porque não comprou, não desembolsou 50, 60 milhões de euros nele. É um empréstimo de 1 ano. Se ele for bem, ok. Livre contrato ele, se não for, valeu também, muito obrigado. Então eu achei bem válido. Ele só bem criticado o Barcelona, porque ele era expulso direto, em vários jogos decisivos ele falhava, mas o Liverpool não joga
tão adiantado como o Hansi Flick. Talvez isso proteja um pouco mais o Araújo, ele faça menos burrada. A minha visão, resumindo, é essa. Eu achei uma boa aquisição, porque foi empréstimo. Eu achei que foi bom o Barcelona, bom para o Araújo principalmente, pode ser bom para o Liverpool. Aqui está o campinho, muito provavelmente o Iraola vai jogar aqui mesmo, 4-2-3-1, dependendo, pode fazer um 4-3-3 com Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, o Wirtz flutuando daqui para a esquerda, para o centro. Tá muito forte que vai vir um Barcola, 140, 130 milhões de euros. O PSG usando do veneno da Premier League. Já que vocês gastam bastante, só vou liberar o Barcola por esse valor. E tá chegando, tá falando que vai chegar o Mbappé também, do PSG. O Mbappé, para mim, entraria nessa divisão de Ngumorra e Victor Munhoz. Três pontas jovens. Os três têm menos de 20 anos, se eu não estou enganado. Mas se fosse pegar um ponta mais pronto, nem tão pronto, o Ryan, por exemplo, o Bournemouth foi liberar só por uns 100 milhões de euros. E seria muito difícil nessa janela, porque já vai gastar esse valor no Barcola, mas seria o ideal. Já pensou um Barcola, um Ryan desse lado aqui? Mas chegando no Barcola, vamos supor que seja esse 4-2-3-1. Barcola, pode ser o Wirtz aqui. Por que eu falei aqui? Porque o Gakpo está especulando bastante no Tottenham também. Tá especulando bastante que ele vai pro Tottenham. Mas se ele não for pro Tottenham, eu acho que ele vai pra reserva, mas sendo o 12º jogador. Jogando bastante, atuando bastante. Ainda mais que o Liverpool tá na Champions, tem essa Copa Nacional. Vamos supor que o Gakpo sai. Aqui o Barcola. Por esse lado ele fica em Gumorra, Victor Munhoz e Mbappé disputando. São três jovens. Então, dependendo, acho que faria mais sentido jogar no 4-3-3. Szoboszlai, Gravenberch, McAllister. E dar liberdade pro trazer o Barcola para cá. Por mais que o Barcola joga mais desse lado. Na Copa do Mundo ele revezava com o Doué, mas pode tentar jogar ele para cá, o Wirtz vindo da esquerda para o centro. E aqui o Isaac, e quando tiver pronto o Ekitike, que está machucado, até voltar só lá para janeiro, por aí, ficava disputando os dois. Eu acho muito difícil Isaac e Ekitike jogar junto. Só na situação de jogo mesmo, eu não vejo isso muito provável. Votou o Harvey Elliott, vai ser uma opção a mais de meio de campo. Eu achei bom. Ele mal jogou no Aston Villa, mas é uma opção a mais de meio de campo. Então, essas são as possibilidades do Iraola, aqui nessa parte meia para ofensiva. E eu jogaria assim: McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz flutuando daqui para o centro, Barcola se ele chegar mesmo, e o Isaac. Porque jogando com dois volantes assim, você dá pouca liberdade para o Szoboszlai atacar. Que ele foi um grande destaque na temporada passada, não só nas faltas, mas em jogo, em bola rolando mesmo. Porque ele, o Gravenberch, ele vai ter que ficar muito mais. Se tem um McAllister, dá muito mais liberdade para ele. Mas pode ser esse esquema aqui também. Se o McAllister não estiver tão bem, alguém estiver lesionado, essas são as opções. A zaga, como eu falei, eu acho que vai ser Van Dijk e Ronald Araújo. Mas o Jaque e o Leone vai jogar bastante, vai ter bastante espaço. Aqui o Alisson, o Mamardashvili vai jogar bastante, porque o Alisson vem machucando muito. Toda temporada ele faz 5, 8 jogos, uma lesão muscular fica fora 3. Aqui o Kerkez, o Tsimikas não apresenta nenhum perigo para ele. E na lateral direito o Frimpong. E sempre tem o Gomes, sempre machuca, mas é um bom coringa. Pode jogar pela direita, pode jogar pela zaga. Sempre tem essa opção do Joe Gomes. O Szoboszlai, temporada passada, ele jogou muito aqui. Para mim, é um desperdício. O Szoboszlai tem que estar onde ele mais joga, na volância, meio de campo. E o Jones tá se cogitando bastante que ele vá para Inter de Milão. 30, 40 milhões de euros. Se o Jones sair, o ideal seria o livre para trás de um meio de campo, meio campista. Porque teríamos que Szoboszlai, Gravenberch. Quando eu falo meio campista, mais volante. Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, o resto aqui é jovem, é moleque, o Nione, entendeu? Não tem. O Elliot é mais ofensivo, o Bajcetic nem tava aqui na reserva nesse jogo. Se perder o Jones, vai ter que ir atrás de alguém aqui. Vai ter que ir atrás de alguma peça. Por enquanto não tem esse rumor. Isso é mais um palpite meu. Então aqui eu fecho o time do Iraola, eu fecho o Liverpool. Agora é a vez do grande rival do Liverpool, né? O United do Carrick, que chegou no meio da temporada muito bem. Mudou o time da água pro vinho, mudou o esquema, acabou com aqueles três zagueiros do Rubem Amorim, fez ali o 4-2-3-1, 4-3-3, dependendo como você olha. Até então gostei bastante da janela do United. Até agora foi só os dois volantes, né? O Tielemans e o Andrei Santos, mas pro gato Casemiro, que já estava mais velho, renovou por dois jogadores mais jovens e que são os volantes famosos, volante moderno, tem condição de chegar na área, finalizar,
de fechar ali com os dois zagueiros buscando a bola para fazer a saída. Então, eu gostei bastante desses dois nomes. E dá para dizer também que tem um cara a mais, o Rashford, que ficou um ano no Barcelona, antes estava no Aston Villa, ele não tinha espaço com o Rubem Amorim, e acho que ele vai ser bastante útil no time do United. Agora eu vou olhar o campinho aqui do United no jogo contra o. Aqui os dois titulares chegaram, né? O Tielemans e o Andrei, formando a volância. Vai ser esses dois brigando com o Maino. Quem pode ser esse. Quem vai formar essa dupla de volante. Tem o Gart, que fica mais para trás da fila. O Malte machuca bastante. Aqui já era uma posição mais deficiente, essa volância do United. E ainda mais com a saída do Casemiro, perdeu um nome a mais. Tielemans e Andrei para mim vai muito bem. O Bruno Fernandes tem que jogar mais adiantado, mais chegando no ataque. Aquilo que o Rubem Amorim fazia, uma dupla de volante aqui. Não, o Bruno Fernandes não pode jogar longe do ataque. Tanto é que ele melhorou mais ainda depois que o Rubem Amorim saiu e o Carrick chegou. Ele tem que ter essa liberdade, que ele tem essa capacidade. E olhando aqui para a parte defensiva, o Lamens, que parece que deu uma acertada nesse goleiro do United, porque o Onaná não tem nem o que falar. Para a zaga aqui pode ser o Maguire e o Lisandro Martinez, o Dalot jogando por aqui, o Theo Mazraoui. Vamos ver se o Shaw, como ele vai ser nessa temporada. Temporada passada ele ficou um tanto bom machucado. Esse é o sistema defensivo do United, do Carrick. Agora olhando para a parte mais ofensiva, eu entraria assim, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Rashford e Mbeumo. Esse para mim seria o quarteto titular. Mas com o Dorgu tendo bastante minutagem e mais ainda o Diallo. O Diallo ele joga muito bem quando ele vem da reserva. Na Copa do Mundo ele mostrou isso. Nos jogos da Costa Marfim, fazendo gol contra o Equador e contra a Noruega. Mas para mim seria o quarteto titular. Mas os dois vão jogar bastante porque o United voltou para a Liga dos Campeões. Ele agora tem uma competição a mais, então vai precisar de rodagem, vai ter jogador machucando, sendo suspenso. Ou seja, todo mundo aqui vai ter bastante espaço. Então, para mim, seria o quarteto titular, porque o Matheus Cunha teria bastante capacidade de movimentação, ele pode vir para cá, fazer o Rashford se infiltrar. Aqui não estava nem no jogo aqui, nem relacionado, tem um Cisco, que depois com o Carrick ele deu uma melhorada, mas foi o time todo do United que melhorou, né? Com a chegada do Carrick. Uma situação de jogo, sei lá, tira o Cunha, coloca o Cisco, um cara mais alto, precisando de atacar, você tira um dos volantes, aí sim recuaria o Bruno Fernandes, mas numa situação de jogo, tendo que ir faltando em 30, 20 minutos, tem essa possibilidade, uma dupla de ataque com Cisco e Matheus Cunha, vamos supor que alguém está machucado, o Bruno Fernandes machucado, aqui o Diallo, o Mbeumo e aqui o Rashford pode formar, o Cunha pode cair pelo lado também, fazendo tipo uns três atacantes, então ganha bastante o United com essa volta do Rashford. O Rashford pode ser essa peça aqui central, entendeu? Ganha bastante mesmo. Então aqui eu finalizo o United. Tem o Yoho também ali para a zaga também, que vai disputar com o Maguire e o Lisandro Martinez, a dupla de zaga titular. Vamos ver, né, como o Carrick vai sair na temporada completa, porque ele melhorou bastante o time. Agora de volta para Champions, vamos ver que. Mas até agora eu gostei dos três nomes que chegou no United, o Tielemans, o Andrei e o Rashford que eu coloco nisso também, foram três boas aquisições. Agora é a vez do Tottenham, que nas últimas duas Premier League brigou para não cair. Na última eu achei que ia cair, mas não caiu devido à incompetência do West Ham. O De Zerbi, ele chegou na temporada passada, mas foi mais para apagar o incêndio, para se salvar. Ele conseguiu, mas por mais que foi pouco tempo, ele já deu a oportunidade dele conhecer um pouco o elenco. Gosto bastante do nome dele. Trabalho dele no Sassuolo, no Brighton, no Marselha. Talvez ele tenha que buscar um pouco mais o equilíbrio. Muitas vezes o time joga bem, joga bonito, mas num jogo faz 4 gols, no outro toma 3, fez 3 gols, mas tomou 4. Entendeu? Ele tem que buscar um pouco mais esse equilíbrio, mas como treinador eu gosto bastante dele. Falar aqui agora da janela do Tottenham, né? Fez uma grana aqui no Romero, no Spence, 70 milhões de euros. O Vuskovic mal jogou pelo Tottenham. O Tottenham fez aqui nele 54 milhões de euros, porque ele foi pro Brighton. Fez uma graninha aqui no Veliz, no Lancashire, no Solomon, que foi pro West Ham. Por quê? Porque o Tottenham gastou bastante. Só essa dupla de volante aqui, ó, mais de 200 milhões de euros. Sandro Tonali e Matheus Fernandes. É aquilo, vamos novamente. A velha máxima de transferências entre os clubes ingleses. Matheus Fernandes foi bem no West Ham, mas no time que caiu, consegue vender por 100 milhões de euros ainda. O Tonali
foi uma boa temporada pelo Newcastle. Mas que o Newcastle não foi muito bem, o Tonali foi ok. Mas ele 110 milhões de euros, enfim. Foi muito bem aqui no Robertson, como oportunidade. Por mais que o Robertson não está no seu auge, já está indo para 33 anos, vindo de graça, boa oportunidade. Do Bravka para ser reserva, o Vicário está indo para Juventus. Então vamos ver se vai ficar com o Kinski mesmo, ou se se vai ficar com o Kinski mesmo, ou se vai atrás de outro goleiro, porque o Kinski não é tão confiável. Ele teve aquele jogo contra o Atlético de Madrid na temporada passada que ele falhou, saiu ainda no primeiro tempo, mas depois deu uma recuperada, mas vamos ver se vai continuar com ele. E trouxe o Senese de graça do Bournemouth, boa aquisição, não só porque foi de graça, mas porque ele está num bom nível ainda. E o Van Heck, de certa forma, o Van Heck meio que trocou pelo Vuskovic, o Tottenham acabou gastando um pouquinho a mais. O Van Heck tem 26 anos, o Vuskovic 19. Então, essa vai ser a dupla de zaga. Próxima tela eu vou para os campinhos, mas ele está se falando bastante do Savinho e do Gakpo. Tá uma especulação bem forte que o Tottenham vai trazer os dois, ou ao menos um dos dois jogadores. Então, tá aqui o campinho do Tottenham, foi num amistoso contra o Hoffenheim, nesse mês agora de agosto, dia 15, nesse último final de semana. A dupla de volante, a priori vai ser o Tonali e o Matheus Fernandes, que está chegando, mas nesse jogo aqui ele não estava nem relacionado. Já vou começar a falar desse pessoal lesionado. O Xavi Simons vai estar mais pro final do ano ou começo do ano que vem. Se o Solanke, o Madison e o Kudus conseguirem recuperar essa condição, machucar bem menos igual machucou na temporada passada, os três têm condição de ser titular, total condição, e o Tottenham ganha bastante, mas vai depender que ele se mantém bem fisicamente. O Tottenham essa temporada não está em nenhuma competição europeia, igual nas últimas temporadas ele vinha de Europa League, vinha de Champions, ou seja, então teoricamente o desgaste vai ser menor e vai ter mais tempo para investir na Premier League. E nesse jogo aqui, jogou contra o Hoffenheim, igual eu te falei, para mim vai ser Tonali e Matheus Fernandes. O Robertson vai ser aqui mesmo. Na lateral direita, o Pedro Porro, fez uma ótima Copa do Mundo pela Espanha. Aqui ele não estava indo na reserva porque estava descansando. A zaga titular é isso mesmo, Van Heck e Senesi, os dois que chegaram, o Kinski. Aqui para frente, o Gallagher, por exemplo, se quiser mais defensivo, uma trinca de volante de meio de campo mais defensivo, pode ser Tonali, Matheus Fernandes, Gallagher. Aqui vamos supor que chega o Gakpo, o Savinho, o Richarlison, mesmo que não chegue o Kudus por aqui, o Madison, mas que é mais ofensivo. Tonali, Matheus Fernandes, Madison, Kudus, Gakpo se vier, ou Matistel que está aqui, e Richarlison. Esse seria um esquema mais ofensivo, mas tem essa opção de ficar com três volantes, três jogador mais defensivo aqui. Se chegar o Savinho, o Gakpo vai ser uma boas aquisições para o Tottenham. Não são dois craques, dois super pontos, mas vai ajudar bastante. Além disso, eu acho o mais principal recuperar o Madison e o Kudus. Se os dois estiverem bem, os dois é titular. Madison por aqui, ou dependendo que na esquerda para o centro, e o Mohamed Kudus por aqui. Dependendo se o Gakpo vier mesmo, porque se o Barcola e o Mbaye for pro Liverpool, bem provavelmente o Liverpool vai liberar ele. Se quiser um ataque mais móvel ainda, por mais que o Richarlison é móvel, não é paradão, poderia ser o Gakpo aqui o Theo, aqui o Kudus, o Madison seria bem mais móvel ainda, um ataque mais móvel, o Gakpo saindo para os pontas entrarem, tem essa opção. Igual eu falei, tempo o Tottenham vai ter, porque não está na Champions, mas tá montando um time titular praticamente 50, 60% novo. O Van Heck, Senesi, Robertson, Tonali e Matheus Fernandes, só que já é 5 jogadores novos. E se, vamos supor que chega o Gakpo e o Savinho para ser titular. Seria Savinho e Gakpo aqui. Nesse pensamento, 7 jogadores novos para titular. O Kimmich, que é goleiro, ele virou titular durante a temporada passada, mas não vou botar ele na conta. Seria o Pedro Porro, aqui o Gallagher ou o Madison e aqui o Richarlison só de antigo. Ou seja, teria que estar começando do zero esse trabalho mesmo. Mas eu vejo com potencial. Até agora gostei dos nomes que o Tottenham está trazendo. Do De Zerbi, pode trazer o Gakpo, o Savinho. Pior que as últimas 2 temporadas não tem como disputar para não cair. Acho que isso é impossível. O Tottenham vai voltar ali no seu famoso top 6 ali, disputando vaga em Champions. Uma hora você acha que pode ser campeão, mas acaba terminando em quarto, quinto. Pelo menos voltar para lá do que ficar em 15º, 16º, brigar para não cair, né? O Simons eu não falei tanto, porque a priori ele volta ali só para janeiro.
dezembro, e olhe lá. E é um jogador que vem de uma lesão de ligamento, de LCA. Então talvez ele volte para pegar ritmo essa temporada e dê para contar ele bastante na próxima. Mas se ele voltar bem, é uma opção a mais aqui. Jogar centralizado, disputando com o Gallagher, que é mais defensivo, com o Madison, que é mais ofensivo. Ou ele pode jogar por aqui, ele e o Madison, que os dois trocando bastante posição, e aqui o Savinho se vier, entendeu? Ganha opção a mais. Recuperar aqui tem o Solanke. Então, aqui eu falei o Richarlison titular, eu tinha esquecido o Solanke. A priori o Solanke é o titular, mas convenhamos, entre o Richarlison e o Solanke não é que é a disputa do Harry Kane com o Nicholas Jackson. Solanke e Richarlison tá muito longe, não. Então, galera, agora é a vez do Mister Europa League, né? Do Naemri, seu time Aston Villa, que tenho nem que falar sobre o trabalho dele, levando para a Liga dos Campeões, dando trabalho contra o PSG, tanto na final da Supercopa da UEFA, quanto nas quartas de final da Champions há 2 temporadas atrás. Mais uma vez indo para a Liga dos Campeões, ganha a Europa League. Ele realmente elevou o Aston Villa sem dúvida nenhuma. Isso temporada atrás de temporada perdendo peças, repõe. E essa temporada não está sendo diferente. Igual que já perdeu o Jim, que era seu titular para o PSG. O Rodgers, 140 milhões de euros, não vou ficar falando de novo, que foi para o Chelsea, mas o Rodgers excelente, perdeu ele. Perdeu o Tielemans, seu volante ali, segundo capitão, atrás do Maguinho. Fez um golaço na final contra o Freiburg da Europa League. O Malen tá aqui, mas ele não fazia muita diferença no Aston Villa. Não, na Roma sim, que ele fez muita diferença. Até então chegou o João Gomes. Achei boa reposição ali pro Tielemans. Por mais que o Tielemans é bem melhor com a bola, tem mais condição, mas pelo que tinha no mercado, o João Gomes. O Manzambi pode ser esse jogador que o papel que o Rodgers fazia, só que o Rodgers tem mais qualidade com a bola no pé. Mas o Manzambi, a priori, chega ali para ser na posição do Rodgers. No lado do campinho, eu vou mostrar para vocês. Aqui o Garnacho, não vejo nenhuma esperança nele. Não acho que vai dar certo. Acho que o Garnacho para mim é um flop. Ah, chegou no United, fez um golaço de bicicleta contra o Everton, foi pro Chelsea. Para mim é o famoso muita mídia, muita marra e pouco futebol. Mas se der certo, vai ajudar o Aston Villa ali pelo lado de campo. Mas eu acho que ele não vai vingar, não. Menos pior que pegou por empréstimo. Não gastou 60, 70 milhões de euros nele. Se não der certo, volta pro Chelsea. Valeu, até a próxima. Análise aqui do campinho, eu vou fazer contra o jogo do PSG, da semana passada, da final da Supercopa. Esse menino aqui, o Mádio, foi muito bem, mas é um rapaz de 17 anos. Talvez pode ser uma opção pro ataque, disputar ali com o Abraham para ser esse reserva imediato do Watkins, que nem estava aqui. O Maguinho, discutível aqui pelo lado. O Buendia. Aí aqui teoricamente essa trinca era Maguinho, Buendia e Rodgers, mas os três. Mais o Buendia que o Rodgers trocando de posição do que com o Maguinho, mas o Maguinho também trocava bastante de lado. Para a volância, a priori é o Camará e o Onaná de titular. Mas tem que ver essa lesão aqui do ligamento do Onaná. Eu não vi se foi o LCA, se foi operado, se foi, vai perder metade da temporada. Se foi apenas um entorse, algo do tipo, é coisa de 2, 3 meses. Mas ele machucou durante a Copa, no jogo contra os Estados Unidos. De opções que tem o Barkley, tem. Enfim. É como eu disse, eu não acredito no Garnacho, mas se ele der certo. Ele vai jogar por esse lado aqui, jogar por esse lado. Aqui tá o Madsen, mas tá chegando o Ruggeri. Ou seja, pode tentar adiantar mais o Madsen e aqui o Ruggeri faz uma dobradinha bem veloz pelo lado esquerdo, o Aston Villa. A dupla de zaga acho que é esse aqui mesmo, Paul Torres e Lindelof. Vai ser se o Konsa sair. Se o Konsa sair pro Arsenal que tá especulando, vai ser isso mesmo. Aí vai ter que chegar mais um zagueiro. Mas aqui pode ser. Se é mais defensivo, é o Konsa, o Lindelof, o Paul Torres, o Cash é mais ofensivo. Goleiro, tá especulando que o Martins vai sair, ia para Juventus, mas deu ruim nessa negociação. A Juventus tá fechando com o Vicário, só que ao mesmo tempo o Aston Villa tá fechando com o Suzuki. Então, eu tenho dúvida que o Suzuki ele não quis ir pro PSG porque ele seria emprestado, mas ele vai querer chegar no Aston Villa para ser reserva do Martins. Então talvez já prometeram para ele a titularidade e o Emiliano Martins vai sair, vai dar um jeito, ele vai para algum time. Porque eu não vejo o Martins com a história que ele tem no Aston Villa, identificação de ser reserva para o Suzuki. Mas é uma boa disputa. Se sair o Martins, o Bizot seria o reserva. Ainda vem falando que ele vai atrás de mais um atacante, talvez o Nicholas Jackson.
Aí se conseguir ressuscitar Nicholas Jackson e Garnacho, ó, o Nai pode ganhar uma estátua em Birmingham, em frente ao estádio do Aston Villa. Enfim, eu acho, pelo visto, vai fechar esse mesmo time do Aston Villa. Ó, eu falei, se sair o Konsa, vai ter que ir atrás de mais um zagueiro. Vamos ver como eles vão sair, né? Porque perdeu o Dean, mais o Dean, a grande perda é aqui no meio de campo. O Tielemans e o Rodgers faziam muita falta. Mas é aquilo, o Emery já está acostumado a ficar refazendo o elenco. Mas vamos ver, o Aston Villa de volta para a Liga dos Campeões, foi campeão da Europa League. Enfim, essa é a questão do Villa. Será que vai sentir muito a perda do Rodgers e do Tielemans, ou o Naemery vai mostrar que não tem nenhum problema e ele vai desenrolar e Aston Villa vai fazer uma grande temporada novamente? E peças a mais de elenco, tem um brasileiro aqui, o Alisson, o Mings, vai ser uma peça ali para zaga, o Bogarde e o Ross Barkley para volância. Vão acabar jogando bastante, porque a Aston Villa tá na Champions também, como eu falei, então eles vão ter oportunidade. Mas a grande questão que fica é essa: se vai sentir muito a perda do Rodgers e do Tielemans ou não. Ou na Emery vai tirar de letra de novo e vai conseguir fazer uma grande, grande temporada, assim como está sendo as últimas dele. Vamos lá, o Chelsea do Xabi Alonso, gostei dele, gostei bastante. Como carreira, pode colocar aqui agora para ele se provar se ele vai dar certo ou não. Porque ele foi muito bem no Leverkusen, tem nem que falar que ele time jogava futebol, ganhou Bundesliga, Copa da Alemanha, mas no Real Madrid ele saiu no meio da temporada. Então o Chelsea, se ele for bem no Chelsea, agora dá para botar o Xabi Alonso nessa prateleira. Se ele for mal no Chelsea, for demitido, coisa que eu não duvido muito, que o Chelsea com o técnico é bem enrolado, se ele começar mal, mas eu vejo potencial. A Xabi Alonso vai dar certo, sim. Questão de janela aqui, gostei bastante dessa janela do Chelsea. Se livrou aqui do Jorgensen, o Satpaev é novo, tá emprestando, fez dinheiro no Chalobah, se livrou do Garnacho, por mais que é empréstimo, fez dinheiro no Andrei Santos, o George fez dinheiro, aqui, ó, emprestou um monte de gente, ó, tudo pro Estrasburgo, Zazi, pro West Ham, Fofana. Porque o Chelsea é aquilo lá, nos últimos 4, 5 anos ficou contratando um monte de gente jovem, agora tem esse elenco gigante, mas tá emprestando, tá botando gente pra correr. O Cucureia não tinha que fazer, ele queria ir pro Real Madrid, mas acabou sendo muito boa a passagem dele. O Chelsea pagou 60 milhões de euros nele, praticamente recuperou o dinheiro e ele entregou em questão de futebol. Sobre as chegadas, eu acho que foi a exigência do Xabi Alonso. Eu quero jogador experiente, aqui o Henderson, o Welbeck, acabar aquela palhaçada. Ah, o jogador é bom, mas poxa, ele tem que ter no máximo 24, 25 anos. Era que o Chelsea está fazendo nos últimos anos, porque o dono do Chelsea está parecendo isso. Queria contratar, desenvolver para depois revender. E esse não é o Chelsea. O Chelsea é um time que disputa a Premier League, disputa a Champions League. O Newcastle vem fazer isso, como eu vou falar um pouco mais na frente ainda, ok. Mas o Chelsea não faz sentido. E até agora eu gostei bastante. Aqui Vou mostrar o campinho a seguir, como o Xabi Alonso gosta de jogar. Mas, por exemplo, a ala esquerda, o Chabelão joga 3 zagueiros. O Chavarria vai brigar com o Barco, jogar por ali. Se bem que o Palestra pode jogar também, mas o Palestra deve vir para esse lado direito. Ele estava aqui questão de opção, mas o Palestra, excelente aquisição. Aqui Henderson e o Welbeck vai ajudar bastante. Dois jogadores experientes, vai ajudar bastante esse time. Gostei muito aqui, ó, desses três aqui, ó. Muito mesmo. Lacroix. Para mim o Chelsea precisava tipo um Bastoni da vida para resolver essa zaga, porque Coio, Fofana, era Darabioio, Aldis Aziz saiu, Badiashile, poxa, tudo ali jogador de 5,5, 6,5. O Lacroix não é esse Bastoni da vida, mas é no mínimo um 7. Então ele chega para assumir essa vaga aqui. O Palestra, ótima aquisição. Para mim o Chelsea paga barato, é jogador de 21 anos, é jogador no mínimo para 10 anos. Joga nas duas alas, principalmente aqui na direita. Jogador muito forte fisicamente. Tem boa condução, tem uma boa altura para ser um bom. Para defender bem, para atacar bem. Ótima aquisição. A torcida já está gostando muito dele nesses amistosos que ele vem fazendo, né? E o Rodgers aqui, ótimo jogador. Pagou esse valor aqui, mas não. É que eu vou falar de novo, ó, 140 milhões de euros no Rodgers, não vale isso tudo, mas excelente jogador, chega para ser titular. Agora eu vou no campinho pensar mais ou menos como o Chelsea pode montar. Ao meu ver, para o Chelsea ficar redondinho mesmo, só falta o goleiro. Olhando aí, poderia vir tipo manhã o Diogo Costa, entendeu? Aí resolveria mesmo, o time do Chelsea ficaria bem redondo, porque o Sancho não é confiável. Ele faz um bom jogo ali, dois ruins, ele não é confiável, mas pelo visto
o Chelsea vai ter que rachar a cara mais uma vez com ele para na próxima temporada ir atrás do Diego Costa, ir atrás do Manhã, entendeu? O Xabi Alonso vai jogar três zagueiros. O Oli se destacou muito bem lá no Leverkusen, ele deve fazer isso. A zaga, eu acredito, deve ser isso aqui mesmo: Cole, Fofana e Lacroix. O Rato vai brigar para ser titular também. Digamos assim, essa dupla de volante, o Caicedo é titular certo. Tem que ver a questão do Enzo Fernandes, se ele vai sair ou não, se ele vai pro City. Mas se ele ficar, para mim seria Enzo e Caicedo. Se ele sair, vai ser Enzo e Reece James. O Reece James machuca bastante, então se ele for titular, ele vai dar bastante chance ainda para algum reserva aqui atuar. Mesmo com Enzo Fernandes. O Lavia tem que ver se ele vai recuperar, porque até hoje ele praticamente jogou no Chelsea. Ele chegou e se machucou. O Henderson vai ser uma opção, não vai ser titular, mas vai jogar bastante. Vai ser uma opção aqui de volante, fazendo dupla com o Caicedo. As alas, eu enxergo o Palestra por aqui, que está especulando um pouco que o Pedro Neto pode sair, talvez para o City. Mas mesmo que ele não saia, eu enxergo o Palestra aqui o Barco ou o Chavarria. E, digamos assim, esse 3-4-3 ou pode ser um 3-4-2-1, um 4-1-2 que o Xabi Alonso pode fazer. Agora eu falei, tá, esse amistoso contra a Real Sociedad, se fosse, é o Chelsea redondinho. É o Chelsea começando a temporada hoje, seria mais ou menos isso aqui. Eu falei, não sei, falei, eu enxergo melhor palestra aqui, que seria o Chavarria ou o Barco, mas tá bem redondo, que seria o Chelsea. Rodgers e Palmer, para mim, tem que ser titular. O Estevão seria talvez esse 12º, 13º jogador, mas eu não começaria com. Ele não seria meu titular. Meu time ideal ele não seria titular. Para mim, é isso mesmo. Palmer, Rodgers e João Pedro. Claro, vai depender do jogo, que é mais velocidade. Tem que vir o Estevão. Se o Pedro Neto ficar, poxa, Estevão, Pedro Neto aqui, mais velocidade, ou Pedro Neto fica de ala mesmo, um time bem ofensivo. Porque acho que o Xabi Alonso vai levar esse esquema mesmo, de três zagueiros. Então não vai ser tipo. Seria muito defensivo de fazer um Reece James, um Caicedo, talvez trazer o Rodgers para cá, ficar com o Palmer, João Pedro por aqui. Pode ser essa variação, entendeu? Mas o. Ainda não vejo o Estevão chegando para assumir seu 11 titular ali, mas ele vai jogar bastante. Eu enxergo bastante potencial nesse Chelsea. Eu acho que acertou bem nas janelas, como eu já falei, nas contratações, como eu falei. Não ficando naquela loucura de só jogador de 19, 20 anos, trazer um jogador já pronto, um jogador já experiente, para trazer bastante bagagem aqui, rodagem para esse elenco. E o Xabi Alonso, acho que ele vai dar certo sim. Na hora de eu montar aqui a tier list, vocês vão ver onde eu vou colocar o Chelsea, mas para mim não fica em décimo de novo, não. No mínimo vai para a Liga dos Campeões. E se aproveitando que não está na Europa League e está em nada, assim como o Tottenham só vai ter a Premier League e as Copas, vai dar sim, vai ter bastante tempo de treino, vai dar para focar bastante na Premier League, não vai ter que ficar poupando jogador. Então eu enxergo bastante potencial dessa nova era do Chelsea do Xabi Alonso, sim. Agora para fechar, digamos assim, essas análises um pouco mais profundas, antes de eu fazer uma visão geral, fechar no Bournemouth, que se classificou para a Europa League, primeira vez na história. Fez uma excelente temporada, ficou sem perder os últimos 15 ou 14 jogos, se eu não estou enganado. Vamos lá. Saiu, não tem. Perdeu o Senesi, que era titular, e o Jimenez foi emprestado para a Fiorentina. Jogava muitas vezes titular, mas não vai fazer muita falta, não. E de chegada até então que o Juan Lu, teoricamente é para esse lado do Jimenez, pode atuar dependendo como lateral direito ou como meia direito. O Antônio Silva, zagueiro, pro lugar do Senese, isso sem dúvida. O Álvaro Rodrigues, atacante que veio do Elche, mais uma opção para ataque, além dos bons nomes que o Bournemouth tem. Aí mostrando o campinho aqui, nomes todos contra o Mainz do último final de semana. Vamos lá. A priori, a volância, se não sair ninguém, isso tudo eu tô contando que não vai sair ninguém no Bournemouth ainda. Porque eles têm bastante talento e bastante especulação. Se não sair o Ryan, o Krupp, o Alex Scott, a priori a dupla de volante, que é muito boa. Scott e o Tyler Adams, que nesse jogo estava machucado. Olhando para o ataque aqui, o Krupp ele vai demorar uns 2 meses para voltar ainda, porque ele machucou no começo da temporada agora, dos amistosos. Mas seria o que? Ryan, Evanilson, Krupp e o Kluivert. Seria um bom quarteto ofensivo. Muito bom mesmo, de movimentação, jovens,
forte fisicamente, principalmente o Ryan, o Evanilson. Mas se for isso, ainda tem boas opções, igual o Tavernier, pode ser titular também. O Doak, ele é mais bem veloz que pela essa lateral direito, que veio do Liverpool. Tem também o Adli, o Julian Araújo, muito machucado na temporada passada, mas recuperar pode ser opção. O Adli jogava mais aqui pela esquerda com o Iraola. Tem muitas boas opções aqui do meio pra frente. O Bournemouth é um time muito bem montado. A dupla de zaga deve ser isso aqui mesmo. Foi o Antônio Silva que jogou pro Gado Senese com o Rio. Na temporada passada chegou bons nomes, igual o Truffer, que lugar pro Kerkes. O Bournemouth não sentiu muito, porque o Truffer foi muito bem. Petrovic, aqui o Smith pela direita. Muitas vezes era foi o Jimenez, fazia Jimenez e Ryan uma dobradinha aqui mais ofensiva. Ou seja, tem muita opção, tem muita boa opção, mas a dúvida agora fica com o Marco Rose. Se fosse outra temporada do Iraola, poxa, eu falaria, ó, mais um ano do Bournemouth. Quem sabe até ser campeão da Europa League. Porque seria um trabalho já longevo do Iraola com boas peças, mantendo todo mundo. Ou se não for, iria longe, tipo assim, nas quartas, numa semi. E ele beliscaria na Premier League, uma Conference League, disputaria ali. Só que chegando o Marco Rose, um novo treinador, primeiro trabalho na Premier League, tem essa incógnita. Tem essa incógnita do que vai ser o Bournemouth. Mas peças eles têm. Ryan, Evanilson, Krupi, tem ótimos nomes aqui para meio de campo ofensivo. Um time bem equilibrado esse do Bournemouth mesmo. Então, galera, depois de fazer essa avaliação mais profunda nesses 7, 8 times que eu falei, agora fazer uma visão um pouco mais geral, um pouco mais rápido. Eu deixei aqui aberto a classificação da última temporada, ó, surpresas, o Sunderland subindo, muitas pessoas colocando que brigar para não cair, vai para a Europa League, o Brighton com o Roseller, mas o bom trabalho voltando para a Europa depois de ter ido para a Europa League com o De Zerbi, alguns anos atrás. O Brentford, que pode parecer decepcionante para quem acompanhou a temporada, que ficou muitas vezes aqui, sétimo, oitavo, sexto, e terminou sem nada, sem Europa League, sem nada, mas esperava bem menos do Brentford. O Igor Thiago empilhou gols, esperava do Brentford aqui, brigando para não cair, mas isso não aconteceu porque o Tottenham, o Nottingham, que era times esperava que tá aqui, o Chelsea nem se fala, foram maus, dando oportunidade para Sunderland, para Brighton, para Brentford. O Bournemouth se esperava, um bom trabalho sim, até o Brighton, mas o Brentford e o Sunderland, grande surpresa. O Aston Villa indo para Champions, ele ganhou a Europa League, mas ele iria via campeonato também, mais uma vez, porque Chelsea e Tottenham, que se esperava mais, aqui embaixo. E o Everton, que não brigou para não cair, igual as últimas 2, 3 temporadas, mas olha essa sequência final aqui, de 15 pontos, ganhou 2. Se tivesse sido um pouquinho melhor, igual aqui, ele ficou pro Brighton, 4 pontos de diferença. Se tivesse tido 2 vitórias aqui, poderia voltar para a Conference League. E isso se espera na próxima temporada. Brigar mesmo, para ficar em oitavo, para ir para a Conference. Esse é o novo estádio, muito bonito, perto das docas de Liverpool. O Leeds não brigou para não cair. A temporada toda muito seguro. Em um dado momento ficou ali, mas deu uma arrancada, uma distância boa. O Palace vai jogar a Europa League, que ganhou a Conference. Última temporada do Glasner. Saiu do Palace. Eu acho que ele achou que ia dar um salto maior. Tipo Chelsea, Tottenham, mas acabou indo pro Nottingham Forest. Que pra mim, sair do Palace e ir para o Forest era melhor ter ficado no Palace mesmo. Mas isso acontece. Olhando aqui, vamos lá. O Newcastle. Eu tenho as telas abertas aqui, vou falar um pouco mais do Newcastle ali, que eu espero dele. Enfim, vou começar abrindo aqui um pouco as telas, falar um pouco dos que tá subindo. Mas essa parte agora um pouco mais resumida. Aqui eu já fiz um apanhado geral, eu vou reforçar aqui. Ó, o Nottingham eu não falei, mas pra mim é time que não briga por não cair, tem bons nomes, agora com o Glasner, que é um ótimo técnico. Mas o seu dono, o Marinakis, tem que deixar trabalhar, porque eu não duvido nada de 7 jogos. Se o Nottingham ganhar um, empatar um e perder 5, ele mande o Glasner embora. Mais peças, bons jogadores. O Tottenham tem o Gibbs White, perdeu o Anderson agora, mas continua tendo bons nomes. O Igor Jesus, tem boas peças fortes para tentar justamente com o Everton vir para esse bolinho aqui, de tentar ficar em oitavo, brigar por Conference League, ou no pior dos casos, fique aqui em 19º, porque na Premier League isso afeta muito. Posição de TV você ganha bastante. Não é igual outras ligas, você ficar em 10º para 15º tem muita diferença. Na Premier League tem. Isso é dinheiro, faz bastante diferença. Como eu disse do Palace, ele fez bastante dinheiro no Lacroix,
O Brennan Johnson, que para mim é um livramento. É um jogador comum. Aqui jogaria segunda divisão no Brasil. Enfim, foi um pouco exagerado, mas é muito comum. O Palace perdeu dinheiro, porque o Palace acho que pagou 40 ou 50 milhões dele no NEP do Tottenham. E em campo ele entregou praticamente nada. Até agora chegou esse custo zero, esses dois boas peças, o Mingueza e o Tomiyasu. Os dois vieram de graça e vai jogar bastante, ainda mais que o Palace está na Europa League. Aqui tem o Eto Matheus França, que voltou do Vasco, que fez nada. McNeil para mim muito. McNeil pelo Brennan Johnson é a mesma coisa. Dois jogadores de nível nota 5 no máximo. Não gosto do futebol dos dois, para mim entrega pouca efetividade. Vê o Carlisle aqui do Guiloase, quase foi para Inter, uma opção de lado de campo. E para fechar um pouco essa visão do Palace, trouxe um treinador muito promissor, o Pierre Sage, que veio do Lens, que foi campeão da Copa da França, disputou o título com o PSG. Eu achei uma ótima reposição para o lugar do Glasner. Pode ser aquilo, o primeiro trabalho na Inglaterra e tudo mais, só que o Glasner também ele foi bem. O histórico dele mostra que ele tem potencial sim. Agora que o Sunderland, do Regis Lebris, outro francês, né, na Inglaterra, vai para a Europa League. Até então eles trouxeram poucas peças, mas eu entendo isso. Fez um dinheiro numa Enda aqui por Rennes. Por que eu entendo isso? Porque a temporada passada eles montaram praticamente um time do zero, chegando Xhaka, chegando o Sadik, montou um time do zero. Então essa temporada meio que tá se mantendo. Até então trouxe o Meunier, que é um jogador experiente, que o Sandro tem muitos jogadores jovens. Eu vou abrir a tela seguinte para vocês verem aqui. Meunier é uma oportunidade, custo zero. Só para fechar o Sunderland aqui, olha porque eu falei que eles estão tranquilos nessa janela. Olha o último jogo contra o Chelsea, temporada passada, que eles ganharam e confirmaram a vaga para a Europa League. Renildo, Mokele, Gertruida, Rolfs, Chaka, Sadik, o Nilson Angulo, o Brobbey. Esses jogadores tudo chegou no meio na última temporada. O Angulo chegou no meio, mas os outros no começo da temporada. O Enzo Lefebvre, que estava um pouquinho mais antigo, o Hilme. Olhando para a reserva aqui, o Isidore já estava, mas tem o Talbi, que nesse jogo nem estava. O Alderete também chegou, o Traoré chegou. Ou seja, por isso eles contrataram bastante, ó. Vamos se salvar, não vamos cair. Acabou indo melhor do que se esperava. Então essa temporada é para se equilibrar, que eu vejo assim. Talvez chegue mais alguém até o fim da janela, mas não tem muita especulação em torno do Sunderland, não. Falar um pouco aqui agora do Brighton, do Zeller. Muito jovem, 33 anos, muito mais novo que vários jogadores em atividade hoje aí. É questão de transferência. Meio que trocou o Vuskovic pelo Van Heck, mas se você for olhar potencial, o Vuskovic é mais novo e no Van Heck vendeu por 60 milhões de euros, ou seja, foi uma troca que pegou um jogador mais jovem e fez 6 milhões de euros ainda. Só que ele não tem a experiência ainda de Premier League. O Van Heck já se provou, trouxe o Struijk, que é um bom jogador do Leeds, outra boa peça aqui, Costinha para lateral. Esse jovem aqui, o Johanna, do Aik, da Suécia, um ponto, um belo investimento. Aí aquilo que eu falei aqui, ó, o Welbeck foi pro Chelsea, fez uma graninha nele ainda, no Coppola pro Paris, no Rushworth pro Coventry, o Van Heck eu já falei. Por enquanto, essa janela do Brighton, quis dar uma destacada porque o Brighton sempre tá ali incomodando oitavo, nono, incomoda os grandes clubes, então foi bom passar um pouco no Brighton, porque eles vão ser representantes da Premier League na Conference League, que acaba sendo um dos favoritos pro título. Para mim não é o grande favorito, mas tá ali top 3, top 5, fácil, fácil. Mostrar aqui agora o Newcastle. Então, aquele Newcastle que ganhou a Copa da Liga do Liverpool há 2 temporadas atrás, foi para Champions, praticamente não existe mais. Perdeu sua dupla de volante. Aquele tridente ali que era Tonali, Guimarães e Joelinton, perdeu. Saiu o seu técnico, o Ed Howe, que fez um ótimo trabalho. Salvou do rebaixamento quando chegou, acho que há 3 ou 4 temporadas atrás. Levou para Champions, ganhou a Copa da Liga. Ótimo trabalho. O Gordon, que também foi Barcelona. Olha só, esses três jogadores aqui, 250, mais de 250 milhões de euros fez nesses três jogadores. Então, acabou sendo um pouco. O Newcastle, teoricamente, é o clube mais rico do mundo. Tem o PIF ali, o Fundo Soberano Saudita por trás, um dos
Então, teoricamente, eu não acharia que gastaria muito dinheiro, iria atrás na época do Neymar, de peças assim. Não foi isso que fez, acabou em jogadores jovens, o Tonali e Guimarães. Igual o Guimarães, quando chegou, tinha 25, o Tonali 23, o Gordon era 22 ou 21. Acabou revendendo e parece que vai tentar fazer isso de novo. Olha aqui quem está contratando: é um jogador de 20, 24, 20, 24, 18, 20, investindo bem. Olha, só em goleiro eles gastaram 60 milhões de euros. Tem o Nick Pope ainda. Eu acho meio doideira isso. Não precisava gastar isso tudo em dois goleiros. Trouxe aqui mais um meio, um volante, o Dedit do Benfica. Parece que o Newcastle vai ser isso. Não vai ser aquilo que achava que ele tiraria, tipo, o Tottenham do Big Six. Disputaria título, traria grandes peças, jogador de 100, 120 milhões de euros. Ele tá dando um passo a mais. Ele não briga mais para não cair, agora antigamente, mas a não ser que mude, os sauditas mudem seu pensamento, mas talvez isso vai ser o Newcastle. Ficar no bolo, brigar para ser oitavo, sétimo, dependendo em caixa, volta para a Liga dos Campeões, mas o teto vai ser isso. E se precisar, vai vender. Igual que o Basumar Touré, vamos supor que ele vingue e arrebente no Newcastle. Beleza. Daqui 3 temporadas, sei lá, ele vai pro United por 100 milhões de euros e vai ficar fazendo isso no Newcastle. O Yazri, né, sua primeira temporada aqui no Newcastle, outro jovem treinador. Eu achei uma boa substituição pro Ed Howe. Achei que o Howe podia continuar, mas já tinha um tempo de comando, quis dar, realmente tá dando uma renovada geral em jogadores, em técnico, especulando um pouco do Palinho. Eu acho que seria um bom jogador, pela idade, trazer experiente, muito jogador jovem tem o Newcastle. Enfim, aqui eu falei um pouco do Newcastle, falar um pouco agora do outro time de Liverpool, o Everton. Eu falei, o Brennan Johnson vale pro Crystal Palace, vale pro Everton. O Brennan Johnson pelo McNeil, pra mim, nota 5 no máximo. Não vejo muito. Não vejo muito nesse jogador. David Moyes, segunda temporada. Igual eu falei um pouco aqui do Everton. Eu espero o Everton brigando aqui, ficando em oitavo, nono, para pegar essa vaga de Conference. Muito provavelmente a Inglaterra vai ter 5 vagas de Champions novamente. Aí isso vai empurrando o oitavo e para Conference, dependendo quem ganhar a Copa. Pode ter, sei lá, um Fulham ganhar uma Copa da Liga, outro time pequeno, mediano indo para a Europa. Então, essa questão de ter mais vagas para Champions, questão do coeficiente, a Inglaterra praticamente sempre ser a primeira, isso dá muita oportunidade para esses times aqui. Tá na hora do Everton voltar para a Europa. Mas que seu estádio novo seria muito bom para o Everton isso. Peça aqui trouxe o George do Chelsea, o Rolo do Freiburg, finalista da Europa League, o Nogar no Arsenal, que não tinha muito espaço, mas no Everton acho que vai ter, um jogador de 32 anos. Eu achava que ele era um pouco mais novo, achei que tinha uns 28, mas vai ter espaço. O George, o Johnson, eu falei, eu não gosto muito do futebol dele, mas ele vai ter espaço, vai jogar ele, o George. E não perdeu muita gente, foi mais o Coleman, o Gueye, dois jogadores antigos, acabou no contrato, e o McNeil que trocou pelo Brennan Johnson. Para fechar um pouco agora essa análise, vou falar dos 3 subiram. O Coventry, que foi campeão, o Coventry do Frank Lampard, o Ipswich e o Hull City. Para mim, o Hull City vai subir, subiu e vai cair de novo. Vai fazer esse papel. Quem fez na última temporada foi o Wolverhampton, saco de pancada. Se fizer 25 pontos é muito. Quem chegou aqui foi um goleiro, zagueiro, mas acabou eliminando o Miro na semifinal, o Middlesbrough na final do acesso. E para mim, o Hull City vai ser esse papel do Hull City. Vai subir, se fizer 20, 25 pontos é muito, já vai cair de novo. Vamos lá, a Ipswich e o Coventry já tem um pouco mais chance, que os dois estão gastando bem. Além de ser times melhores, que foi o primeiro e o segundo, tinha peças para aproveitar, tá gastando bem. Ó, o Ipswich, só aqui, ó, quase 100 milhões de euros. Então, isso é curioso, ó, no Enciso, o Emerson, atacante brasileiro, e no Fatal do Leicester. Quando eu fiz o vídeo da Série A e da Premier League, eu falei isso bastante. Times que ficaram em quarto, sei lá, por exemplo, o Villarreal na Espanha, e sei lá, pega a Juventus, gigante Juventus na Itália, que ficou em sexto, eles não têm muito dinheiro para gastar assim. Aí você olha só o Ipswich, o Coventry subindo, olha como eles gastam. Então essa disparidade financeira da Premier League a gente vê muito aí, time subindo, gasta sei lá mais do que, igual eu falei, o Villarreal, gasta mais do que a Real Sociedad, que sempre fica em sétimo na La Liga, gasta mais do que a Fiorentina, que é um time disputa sempre Conference, Europa League na Itália. Então essa questão financeira fica bem latente aqui. Olha o tanto de peça que o Ipswich trouxe. O Maeda, bom nome pelo Celtic, campeão da Campeonato Escocês. O Lukic, boa peça, gosto dele no Fulham. O Florentino que veio do Burley que caiu. Eu falei do Emerson, do Enciso. O Enciso chega para ser titular. O Lukic, o Florentino pode ser uma dupla de volante muito boa. O Diop, que jogou a Copa pelo Marrocos, o zagueiro titular.
Ou seja, traz bastante gente. Aí tô gente do Ajax, do Reims, investe mesmo. E não acabou a janela. E aqui tá quase fechando com o Palácios, seria do Leverkusen. Ou seja, uma trinca de volante Lukic, Florentino e Palácio seria uma boa trinca de volante, um inciso mais à frente. E aqui o Gary O'Neill, que treinou o Strasbourg no meio de temporada passada. Agora, fechar, falar um pouco do Coventry do Lampard, do Super Frank Lampard. O Ioni, eu achei uma boa peça, 10 milhões de euros, uma boa peça ali para ajudar no ataque. Ele, o Tchauná, tem experiência de Premier League, o Rushworth, que é goleiro. Aí trazendo esse rapaz aqui, o Erenk, do North Island, da Dinamarca, para volante. O Gustavo Ramos, brasileiro, sempre boas temporadas no Sheffield, agora vai poder jogar novamente a Premier League. Que ele jogou com o Sheffield, acho que há 3 temporadas atrás. O Onyeka, que chegou no meio de temporada, emprestado do Brentford, agora confirmou. São boas peças trazendo aqui o Coventry. Para fechar esses três que eu falei, para mim o Hull City bate e volta e esses dois aqui vai brigar. Aí esse fechamento agora de posição eu vou falar aqui agora. Vou dar meus palpites. Não vou aprofundar muito, eu vou mais colocar aqui, falar porque eu acho, porque eu já aprofundei bastante em cada clube. Falei mais do que eu falei no vídeo da Série A e da La Liga. Falei acho que bastante todos os clubes aqui, falei um tanto bom. Os três rebaixados. Olha lá, para mim o Hull City é o 20º. Os outros, o 19º, que para mim, eu acho que o Coventry vai cair. Tá muito longe, muito tempo longe da Premier League. Por mais que eles foram campeão da Championship, eu acho que eles não vão brigar, vão dar um gás nele mais que vai cair. E essa terceira vaga aqui, eu vou colocar o Ipswich. Eu acho que os três que estão subindo, eu acho que vai cair. Vamos lá. Mas pode ter surpresa. Na última temporada, o Wolverhampton, o West Ham, que já estavam na Premier League, caiu. Eu vejo esses três como rebaixados. Eu falei, mas o Coventry e o Ipswich vai brigar. Quem eu vou colocar aqui brigando bem com eles, vai ser o Brentford. Para mim, o Brentford vai dar uma caída nessa temporada. O Brentford. Eu coloco também o Fulham do Arbeloa. Eu tenho dúvida dele como treinador, porque até hoje ele só treinou o Real Madrid, mas foi mais como um tampão. E eu coloco o Leeds aqui também nessa disputa. Eu não vou respeitar muito isso aqui não, porque se eu achar que tiver 8 disputando para cá, eu vou colocar. Mas para mim eu coloco isso. O Hull City já foi, Coventry e o Ipswich para mim cai, mas disputa bem com o Brentford. Por exemplo, pode vir o Brentford para cá e o Coventry se salvar tranquilamente. Mas por hora acho que vai fechar assim. Esses três aqui brigando bem para não cair. Como eu disse, eu não vou respeitar muito isso aqui. Olha o que eu vou fazer. Como a Inglaterra, eles dão muita vaga para a Europa, o time que fica aqui em 12º, coisa de uma vitória ele ia para oitavo, igual mostrei o Everton, acho que foi em 14º, 4 pontos a mais ele iria para a Conference League. Então eu vou botar um bolo aqui que disputa para não cair, e aqui eu vou botar um bolo que disputa essa oitava vaga. Vou dividir tipo assim. Então eu vou botar mais um aqui que eu acho que não vai cair, mas pode dar uma assustada ali. Eu coloco o Sunderland, que vai disputar a Europa League. É bem mais pesado que a Conference League. E eu acho que ele não vai cair, mas pra mim acho que vai ficar por aqui. Fazer tipo uma campanha que o Forest fez. Ficar perigando muito aqui, mas depois dar uma arrancada e fica tranquilo. Mas não vai brigar para ir pra Conference nem pra Europa League. Então, aí esse bolo pra mim, que briga aqui de Conference League e brigar Europa League, classificando o oitavo, sexto e sétimo, como eu falei, vai depender do campeão da Copa da Liga, Copa da Inglaterra, mas vamos manter assim. Essa vaga Conference League aqui, eu coloco Brighton, Everton, Palace com o Pierre Sage. Eu coloco o Forest, coloco o Newcastle. É isso. Para essa oitava vaga da Europa League eu coloco isso aqui. Então, eu falei, coloquei esse daqui, acho que eu vou colocar também o Bournemouth. Mas esses todos que eu tô colocando aqui, eu vejo essa condição pode para a Europa League também, ficar em sexto, sétimo, mas eu não vejo condição de ir para Champions. Entendeu? Esse meu raciocínio, que eu botei esse pessoal aqui nessa análise, para mim eles brigam por oitava vaga da Conference, talvez Europa League, mas não Champions. Por isso eu não coloquei eles aqui. Aí nesse bolo aqui de Champions e título, para mim vai ser o top. Dessa vez o Big Six vai estar junto ali. Eu acho que não vai ter Chelsea em décimo, Tottenham em 15º, ou sei lá, o Liverpool, a hora vai mal, fica em nono. Eu acho que eles vão se manter o Big Six mais o Aston Villa. Eles aqui disputando vaga pela Champions, nem todos o título. Eu vou colocar quem eu acho que vai disputar o título, mas esses sete vai ficar intercalando aqui nessa vaga da Liga dos Campeões. Olha lá, começando o Aston Villa. Vou colocar do menor para o maior que tem menos chance de disputar o título. O Aston Villa, o Tottenham com De Zerbi,
Aqui ficou complicado. Então, para disputar o título, eu coloco o Arsenal, Liverpool, United e o Chelsea. Eu já falei bastante do Chelsea por ele não estar em competição europeia. Gostei bastante do mercado até aqui. Eu coloco esses quatro disputando, talvez beliscando o título. Eu acho que o City Maresca não vai vingar muito essa temporada. Ah, Fabrício, poxa, mas o Liverpool técnico novo, o Chelsea, o City técnico novo e o United e o Carrick só meia temporada. Por que você acha que o City não vai? Porque acho que é muito tempo de Guardiola, 10 anos de Guardiola, tá tendo essa quebra agora. Eu acho que o City vai sentir, mas briga ali por Champions, esse aqui Champions, e o campeão pra mim vai ser o Arsenal. Eu acho que o Arsenal do Arteta vai conquistar esse bicampeonato, porque igual eu falei, os outros times, técnico novo, o Tottenham mudando muita gente, o Aston Villa não consegue dar esse up a mais porque perde muita gente. E o Arsenal contratando muito bem, ainda pode chegar mais peças. É um time muito equilibrado pelo Arteta. Por mais que agora tenha as regras lá de cruzamento, mas tirando a piada à parte, o Arsenal não foi campeão só por causa disso. Foi um grande fator. Sua bola parada, mas não foi só por causa disso. Então, para mim, o Arsenal é campeão e o Liverpool aqui brigando em segundo e terceiro. Não tem como se. Se quiser pode botar aqui, ó. Para mim, brigar título vai ser Arsenal, Liverpool, Chelsea e United. Então, eu divido, tipo assim, essa greve brigando para não cair, esse bloco aqui para ficar em oitavo, talvez sexto, sétimo, e esse bloco aqui, o de Champions, esses três aqui, esses quatro Champions, mas pode brigar um pouquinho para ser campeão também. Agora, para ficar bonitinho, tá Arsenal, Aston Villa aqui, Liverpool, Chelsea, United. Para a Europa League eu colocaria o City. Eu fecharia tipo assim uns. Se Arsenal, Tottenham, Liverpool, United, Chelsea. Não é essa hora desses quatro aqui bonitinho, brigando para não cair. Conference League eu ficaria bem fechado com Nottingham, porque eles não estão em competição europeia. Tá chegando o Glasner, bom treinador e tem boas peças lá. O Bournemouth tem que dividir, o Brighton tem que dividir. O Newcastle mudando muita gente. O Crystal Palace tem que dividir também, que tá na Conference. E o Everton é, precisa de alguém mais, algo a mais essa janela. Trazer o Brennan Johnson não é nada demais. Então eu fecharia tipo assim. Esse resto, pessoal, vem pra cá. A ordem aqui, eu não vou. Ah, esse aqui ficou em nono, esse décimo. Por mais que eu falei que tem diferença que ganha no final do ano dinheiro, mas não vou fixar muito aqui. Então acho que fecharia assim. Arsenal campeão, Tottenham, Liverpool, United e Chelsea Champions, Aston Villa e City Liga Europa, não, que é o Nottingham Conference League, rebaixados Hull City, Ipswich e Coventry. Então, pessoal, esse vídeo ficou bem longo. Eu vou editar agora, fazer os cortes nas partes que eu gaguejei, fazer uns cortes assim que eu ficou com silêncio, mas acho que vai dar quase ou mais uma hora de vídeo, mas foi bem legal, porque eu gosto da Premier League, é algo eu vejo desde pequeno, então meio que tô conversando com alguém dando minha opinião aqui. Então é bem legal fazer esse tipo de vídeo. Eu ainda devo fazer ainda da Conference League e da Europa League. Deve sair na semana que vem esse tipo de vídeo, fazendo análise, previsão. Enfim, galera, é isso aí. Deixem um like aí, se inscrevam. Obrigadão por quem ficou e até a próxima. Valeu!